領域展開。 Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Matheus novamente e eu vim trazer uma review de One Piece pra vocês, que sinceramente é um anime que eu gosto muito e espero que vocês gostem muito do vídeo também. No início do capítulo, vemos que os marinheiros de patentes baixas entram em desespero pela presença de São Saturno, um dos Goroseis. Todos receberam avisos que só os vice-almirantes e contra-almirantes ou acima podem permanecer na ilha. Alguns marinheiros comentam que só ouviram relatos sobre, mas que nunca viram pessoalmente tal autoridade superior, que está acima até mesmo dos deuses. Logo depois, na próxima página, vemos de onde o último capítulo parou. São Saturno foi esfaqueado no peito e lembrando que ele está na forma híbrida, e é quase certeza que é a forma despertada. Descobrimos que ele não desviou do ataque de Bonnie de propósito, e em seguida usa um poder misterioso, que ainda não foi explicado em Bonnie, e é o mesmo ataque que matou o marinheiro no capítulo anterior. E logo após assegurá-la, Sanji quase que instantaneamente vai ajudar, lógico. Mas é acertado pelo mesmo poder misterioso e também fica meio atordoado sem saber o que aconteceu. Ainda em sua forma híbrida, São Saturno retira a espada que estava encravada em seu peito e, surpreendentemente, o ferimento se cura logo em seguida, ou instantaneamente, o que pode tanto ser sua Akuma no Mi ou quem sabe até mesmo imortalidade. Alguns vice-almirantes correm para dar cabo no Vegapunk, mas são detidos por Saturno que diz que não é necessário ter pressa. Ainda segurando Bonnie em sua mão, ele comenta que Kizaru está mais lento que o normal para fazer seu trabalho. O mesmo se desculpa por isso e comenta que não poderá se mover por um tempo, graças ao último ataque do Luffy. Saturno diz que entende os seus motivos, mas se pergunta qual deles. E vamos lá, galera. Esse ponto muito provavelmente é o Gorosei se perguntando qual realmente o motivo da lentidão do Kizaru em relação àquela missão. Somente o seu oponente poderoso? Ou seus laços? E sabemos que além do Luffy, o Kizaru está tendo um conflito interno ao mesmo tempo. Velhos amigos sendo seus alvos claramente o impediu de dar tudo de si. E o que é evidenciado com essa fala do Saturno, se perguntando qual dos motivos, era o responsável por sua queda de desempenho na missão. Após a conversa, Saturno tenta acabar com Luffy antes que ele possa se transformar novamente. Mas ele é salvo por Frank com um ataque nomeado, né? E é um ataque bem gentil, um soco na costela. Ele pega o Luffy ainda fraco e fala que até mesmo se estão no topo do mundo, vão atrás de seu capitão. Isso é uma grande verdade. Em um momento tenso para o Chapéu de Palha, Vegapunk e Bonnie, é comentado que a participação dos piratas foi muito inesperada e que a traição de Dr. Vegapunk é completamente imperdoável e não há como escapar da ilha, pois ela está cercada de navios da marinha e está prestes a ser destruída. Saturno quer que eles morram de uma forma muito dolorosa por ter a ousadia de ter desafiado o governo mundial. Na mesma hora, ainda em mãos, Bonnie está sendo esmagada pela força de aperto do Gorosei. Sanji, Frank e Vegapunk não conseguem se mover por um poder que Vegapunk diz ser de uma Akuma no Mi. Bonnie acusa o Gorosei de matar o pai dela, e ele retruca dizendo que Kuma nasceu escravo, e que ele é descendente de uma linhagem que cometeu um grave crime no passado, que agora está em extinção, a raça dos bucaneiros. Soldados de todas as partes cercam seus inimigos e todos miram a eles por ordem de São Saturno. Enquanto olhava aquele momento tenso e de desespero, Bonnie se lembrava de seu pai, Kuma, contando histórias sobre como sempre quis ser um herói para aqueles que estão sofrendo e que sua inspiração veio da história do lendário guerreiro da libertação, Nika. Isso nos mostra que sua história e lendas confortaram os corações de várias pessoas no mundo todo, que buscavam a liberdade e salvação. Kuma conta alegremente para sua filha como seu ritmo e seu sorriso o alegrava. A mesma pergunta se ele iria salvá-la quando ele retornasse. E seu pai responde que sim. Na próxima página, somos mandados para um flashback de 47 anos atrás, em South Blue, mais especificamente na ilha Sorbet, onde ocorre o nascimento de Kuma. Seus pais ficam alegres pelo seu nascimento, mas seu pai demonstra preocupação por seu filho, mas é cortado pelo médico, falando que não irá vazar informações de sua linhagem sanguínea. O que não adiantou muito, os agentes do governo estavam caçando por todas as partes, fazendo com que as informações fossem vazadas. Kuma e seus pais são levados como escravos. Vimos que os três foram acorrentados e seu pai, Clep, foi espancado e está todo ferido, mas mesmo nesse estado, continua acalmando seu filho. O trabalho forçado começa. Logo de cara, a criança tão nova já demonstrava sua capacidade física muito alta para sua idade, mas isso não impedia que fosse punido como os outros trabalhadores. Alguns desses trabalhadores não tinham força o suficiente para aguentar os castigos e o trabalho forçado que eram impostos a eles. A mãe de Kuma não foi uma exceção. Clep tenta acalmar seu filho dizendo que agora sua mãe está em um lugar melhor, mas nenhum dos dois consegue segurar a tristeza em seus corações. Seu pai então, na esperança de dar conforto no coração de Kuma, comenta sobre a lendária história do Guerreiro da Libertação.
então conta sobre a história do deus do sol, Nika, passado de geração em geração na linhagem dos bucaneiros. É dito que ele o levará para o mar livre sob o sol, com seu sorriso e seu ritmo sempre presente, contagia as pessoas com alegria. Kuma finalmente se alegra em ouvir aquela história e vê uma pequena luz do fim do túnel para ele e seu pai. Mas esse pequeno momento de felicidade é interrompido por um assassinato de Clep, e a sangue frio pelas mãos de um dragão celestial, na frente de seu filho, que entra em estado de choque. Em um salto de 9 anos no flashback, mais especificamente há 38 anos atrás, somos levados à ilha de God Valley, no West Blue, ilha onde mais à frente se torna o local do lendário embate de Gold Roger e Monkey Garp contra os Piratas Rocks. Essa ilha é comentada que tem uma grande fartura de recursos e que será usada para uma tradição de Tenubitos, que é a caçada humana, uma matança sem igual e desumana com escravos e presidiários. O próprio rei de God Valley questiona essas ações e tenta avisar que era seu reino e seu território, mas é silenciado para sempre por um dos cavaleiros sagrados, São Figarland Garling, o mesmo que apareceu após a Batalha dos Revolucionários contra os Tenubitos, recentemente e que hoje em dia lidera o grupo desses cavaleiros. Mas no flashback, ele está muito mais jovem com uma aparência que lembra o Shanks, o ruivo. Ah, e um grande adendo aqui é que muito provavelmente foi ele que fez a cicatriz no Barba Branca. Por isso que quando o Edward olhou para o Shanks, ele falou que a cicatriz que aquele maldito me fez ainda dói. Também nos é mostrado que São Saturno estava em God Valley observando, e sua aparência é literalmente a mesma dos dias atuais, o que levanta suspeitas a respeito da sua verdadeira idade. Talvez até algum tipo de mortalidade. Quem sabe seu ferimento se curou não apenas pelo seu fruto, e sim pela sua imortalidade. Fica aí a questão. Saturno é avisado por um oficial da marinha que Kuma tentou fugir, mas não obteve sucesso, pois alguns dos seus colegas o impediram para que todos os outros não sejam mortos, e que talvez tenham uma chance de sair vivos. Quando eles iriam levar o jovem Kuma de volta, os escravos são chamados por uma figura bem familiar. Aí que nos é mostrado que é Ivankov, junto com uma garota chamada Guinea. Ivankov diz que aquele era o destaque do evento desse ano, o garoto da raça dos bucaneiros. E é dito também que ele ouviu falar que Kuma tem sangue dos gigantes. Parece que ele e Guinea querem impedir que o jovem seja levado de volta, mas isso será revelado em um próximo capítulo, pois chegamos ao fim com a entrada de Ivankov. Mas antes de eu terminar, eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre essa raça dos bucaneiros. Primeiro, que essa é quase com toda certeza uma das 3 raças na qual Big Mom não tinha em seu reino: os gigantes, os lunários e os bucaneiros. Depois temos essa fala de Ivan, que comenta sobre Kuma ter sangue de gigantes. Talvez Joy Boy fosse originalmente dessa raça, e por isso seu nome e história são passados de geração em geração na linhagem dos bucaneiros. Mais do que isso, seria a explicação do porquê o chapéu de palha na câmara congelada de Mu é gigante. O Barba Branca também pode ser dessa raça, ou poderia no caso. Ou quem sabe até mesmo o Tite. Seria esse o mistério por trás do seu corpo estranho, no qual o Marco tinha mencionado em Marineford, e por isso que ele consegue consumir 2 frutas sem consequência? Fica aí a dica. Um dos pontos mais importantes desse capítulo foi essa nova personagem, a Guinea. Seria ela a mãe da Bonnie? Olha, muito provavelmente sim. Nesse quadro em que ela aparece comendo um pedaço de carne, lembra muito a Bonnie comendo pizza. Além disso, o seu nome tem o mesmo padrão de escrita que o da Bonnie. Então sim, muito provavelmente temos aqui a mãe da Bonnie. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.